No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o cartoon cake, que é o bolo do momento. Esse bolo também é conhecido como bolo cartoon, comic cake, bolo 2D, bolo desenho, porque ele fica parecendo um desenho. O resultado final dele, o contorno todo preto, ele fica parecendo um desenho. Está fazendo muito sucesso no exterior, eu já vi alguns vídeos aqui no Brasil sobre isso e eu tenho certeza que vai ser uma super tendência. Você já conhecia esse bolo? Escreve aqui para mim nos comentários se eu quero saber. Eu não conhecia, achei fantástica essa ideia. E para fazer esse bolo, eu fiz uma massa de baunilha básica. Eu não vou mostrar aqui o passo a passo da massa, vou deixar na descrição do vídeo a receita dessa massa que eu fiz, mas é qualquer massa básica que você já tenha familiaridade, ele não tem segredo. Não vou colocar o passo a passo da massa para não ficar um vídeo muito longo. Mas eu fiz essa massa, dividi em 3 partes e tingi ela com corante. Vou te mostrar o processo do tingimento. Você não precisa necessariamente fazer com corante, né? Deixar a massa colorida. Eu quis fazer porque eu achei que ficava mais alegre, que tem tudo a ver com o desenho. Mas eu vi vários vídeos do pessoal fazendo com a massa branca mesmo e ficou super legal mesmo assim. Aí foi seu critério tingir ou não. Eu só não recomendo que você faça com a massa de chocolate, porque vai ficar mais escuro. Quanto mais escuro, não vai contrastar com o contorno que é preto. Então o legal é ter esse contraste do branco com preto, no colorido com preto, mesmo colorido não colocar uma cor muito escura, porque senão vai ter esse mesmo problema. Aqui eu dividi minha massa em 3 partes, deu por mais ou menos 280 gramas de massa. E vou começar a tingir. Eu vou tingir aqui a primeira parte de laranja. O corante você coloca a gosto, até atingir a cor que você quer. Lembrando que não coloca muito corante para não ficar amargo. Eu estou usando aqui uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E eu coloquei papel manteiga no fundo. Eu prefiro usar papel manteiga para levar o bolo para assar do que untar com farinha. Eu acho que o bolo cresce mais uniforme e desgruda melhor nas laterais. Aqui eu vou pesar mais 280 gramas da massa e vou começar a fazer minha segunda coloração, que vai ser o amarelo. Coloco ali a quantidade que eu achei que é o suficiente, vou mexendo bastante para dissolver todo o corante. Por fim, vou colocar aqui a cor azul. Eu gosto muito dessas 3 cores, eu acho que vai ficar bem legal. Vou levar as 3 formas para assar junto em forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui eu já tenho recheio pronto de 4 leites. É um recheio que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um recheio que fica muito cremoso para fazer bolo. Para recheio, ele é perfeito, com consistência ideal. E para fazer o recheio, eu usei esse creme 4 leites porque eu gosto muito. Eu acho o recheio muito suave. Mas você pode usar outro recheio que você queira. Um brigadeiro branco, uma ganache branca. No exterior, eles usam muito chantilly. Aqui não é nosso costume, eu também não gosto. Senão fica muito chantilly na cobertura e no recheio. Mas se você gostar e quiser usar, você também pode usar. Aqui também vale o que eu falei para a massa. É interessante que ela seja mais clara. O recheio seja mais claro, aliás. Para ele poder fazer esse contraste no cartoon cake. Então assim, um brigadeiro preto, uma ganache escura não vai ficar legal, não vai resolver muito, tá? Agora eu vou te mostrar aqui como que eu faço a minha montagem do meu bolo. É importante você fazer essa montagem antes de começar a decoração. Para montar o bolo, eu gosto de forrar a forma que eu estiver utilizando com um saco plástico, desses saquinhos que a gente usa para congelamento mesmo. Eu não gosto muito de utilizar acetato. Eu não me dou bem utilizando acetato, eu prefiro usar esses saquinhos. Você compra no supermercado de bobina, vem várias unidades. Aí eu vou colocar o meu primeiro disco de massa, vou ajeitar ele bem no fundo da forma e vou molhar com uma calda de água com açúcar. Essa água foi fervida com um açúcar. Não molho muito nas laterais para o bolo não ficar desmanchando. Aqui eu vou pesar o meu recheio. Eu prefiro pesar o recheio também do que colocar em saco de confeitar. Não me lido muito bem com saco de confeitar. E também eu acho que fica mais uniforme, porque eu vou colocar a mesma quantidade nas 2 camadas de recheio, cerca de 380 gramas. Depois eu vou só alisar, vai ficar na mesma espessura, não tem erro.
Vou fazer aqui minha segunda camada. Vou alisar tudo muito bem. Coloca, espalha bem até nos cantinhos, né? Pra fazer aquela voltinha certinha do bolo. Não precisa prensar, o que é prensar? Ficar apertando o bolo, porque só de ficar na geladeira de um dia pro outro, ele já vai pegar uma forma. Vou tampar a forma e vou passar um plástico filme para vedar bem dos lados a forma. E vou levar para geladeira. Agora a gente vai para a cobertura. Para cobrir o bolo eu usei chantininho, mas você pode usar outra cobertura também que você gosta. Eu gosto muito também do buttercream, é que na verdade eu tinha chantilly aqui em casa e resolvi fazer um chantininho. Mas o buttercream funciona muito bem. Você pode usar uma ganache de chocolate branco, você pode usar brigadeiro branco se você gostar de espatular ali com brigadeiro. Mas, mais uma vez, o importante é que seja claro. E para fazer o detalhe, que é esse bolo também é interessante, quantos mais detalhes você colocar para você poder contornar, mais legal ele vai ficar. Eu vou tingir um pouquinho do chantilly que eu bati de laranja. Vou te mostrar o passo a passo. Aqui eu vou começar fazendo o chantilly, estou usando o chantilly da Amélia. Para esse tamanho de bolo, eu vou bater 300 ml do chantilly, que é uma caixinha e meia. Eu vou guardar esses 100 ml para depois hidratar o chantilly, porque em geral ele fica bastante poroso. Vou colocar junto 3 colheres de leite ninho. Vou mexer bem para não ficar voando leite em pó para tudo quanto é lado aqui. E vou bater na batedeira até dar o ponto, que é quando ele meio que abre um buraco no meio. Agora que eu já bati, ele tá bem poroso, então já vai precisar de hidratar. Vou usar o restante daquele chantilly que ficou. Usei somente 100 ml da caixinha. E vou mexer até alisar ele bastante. Você poderia usar o leite condensado, ou até mesmo o leite, para fazer esse processo de hidratação. Agora eu vou desenformar o bolo, ele ficou aqui de um dia para o outro. Já tá tudo bem firminho. Eu gosto de colocar um pouquinho de chantilly no centro para poder grudar bem o bolo, para ele ficar fixo, né, ali na base. Vou tirar o plástico todo em volta e tirar o papel manteiga que eu usei de prontar a forma. Essa papel manteiga da parte do primeiro disco eu deixo para tirar só na hora de espatular. Aqui eu vou começar a espatular da seguinte forma. Vou passar uma camada bem fininha do chantilly, que é para grudar os farelinhos mesmos, e vou levar para o freezer, para depois eu começar a espatular de fato. Eu gosto de fazer isso porque às vezes se você espatula direto, começa a sair muito farelinho ali no bolo e não fica legal. Aqui eu já tirei do freezer, ela tá bem sequinha. Vou começar a aplicar o chantilly em todo o bolo para começar de fato a alisar. Aqui não tem segredo, é só ir depositando o chantilly e vou começar a alisar em cima, nas laterais e aquele processo de alisamento, né? A gente tira, coloca os buraquinhos, vê onde tá sem e vem tentando deixar o mais retinho possível. Agora aqui já tá bom o nosso bolinho. Eu tingi o restante do chantilly de cor de laranja para poder fazer os detalhes desse bolo. Vou aplicar aqui na parte de cima, nas laterais vou fazer essas ondinhas. Vou cobrir os buraquinhos ali onde está sem o chantilly e vou começar a espatular. A gente vai tirando os excessos. Vou espatular aqui na parte de cima primeiro. E vou agora começar na lateral, tá vendo? Ele vai ficar ali meio que em duas cores o bolo. E agora que são elas, agora a gente vai decorar o nosso cartoon cake e vai realmente dar esse efeito 2D para ele. O que você precisa agora? De muita paciência. Sim, para fazer todo o contorno. Sim, ainda mais se você não tem muita habilidade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita habilidade para coisas pequenas e deu certo. Pode ser que na primeira vez não vai ficar aquela obra-prima, que nem o meu também não ficou e tá tudo bem. Com o tempo a gente vai treinando e vai ficando cada vez melhor. Eu vou te falar que eu achei muito mais fácil do que fazer bento cake.
Então se eu conseguir, você também vai conseguir. Para fazer esse efeito 2D no bolo, a gente vai usar doce de leite e corante preto para fazer o preto do contorno. Você pode usar chantilly ou buttercream ou qualquer outra coisa que você estiver trabalhando para fazer cobertura. Mas eu achei que com o doce de leite ele fica mais cremoso e também ele fica mais escuro, porque o doce de leite ele já é marrom. Esse inclusive que eu usei, ele é bem aquele marrom bem escuro, parece aquele doce de leite argentino. Então ele deu uma cor bem mais rápido e eu achei que ele ficou mais sedoso na hora de deslizar. Então eu vou te mostrar agora o passo a passo de como eu fiz esse contorno. Lembrando que, como eu falei, quanto mais detalhes você colocar no seu bolo para fazer o contorno, mais realista o bolo vai ficar, mais parecido com um desenho. Então vamos passo a passo, que sei que é a parte que você mais quer ver, essa do contorno. Eu coloquei aqui uma quantidade de doce de leite, meio de ouro, deve ter dado cerca de 1,5 colher de sopa, e pra falar a verdade foi até bastante. Fui colocando o corante preto até dar a cor que eu queria, que também é de olho. Aí eu coloquei essa misturinha no saquinho de celofane, de 10 por 14. Cortei a pontinha bem fininha, aí eu precisei de cortar um pouquinho mais. E comecei ali fazer pela base, a gente vai riscando os contornos do bolo. A base é bem importante você fazer, que vai dar um realismo maior ali pro seu carton cake. Agora eu vou vir aqui na parte de cima, vou começar a fazer o contorno aqui de cima. Aonde você achar que não ficou legal, você vem com um palitinho de dente, desses de madeira, e vem arrumando. Não tem muito segredo. Ali ficou um pouquinho esbranquiçado em cima, porque eu raspei muito o chantilly na hora de decorar. Mas não tem problema que a gente ainda vai finalizar. Agora, essa parte que eu falei que era bastante importante, essa cor de laranja, porque é importante dar esse contraste para a gente poder fazer essa marcação embaixo, vai ficar mais realista. Aqui em cima eu vou simular um corte para fazer mais contorno ainda e dar mais detalhes do bolo. Ali eu também vou cortar umas fatias. Eu fiz as rosetas aí com o bico, também para dar mais detalhe pro bolo, e vou fazer o contorno delas. Quanto mais detalhes você colocar, mais realista o seu bolo vai ficar, mais parecendo um desenho. Depois de colocar isso no fundo branco, você vai ver o tanto que fica legal. Aqui também depois eu coloquei uns confetes e contornei todos eles, ficou muito mais rico de detalhes. E se você está gostando desse vídeo, não é inscrito no canal, já se inscreve, me dá essa moral, porque esse bolo eu demorei muito para fazer, especialmente para te ensinar. E lógico que aqui tem várias outras receitas que vão te ajudar muito na cozinha, na confeitaria, e você vai adorar. Bom, aqui o nosso bolo já ficou pronto. Você pode vender ele inteiro dessa forma, decorado, mas o pessoal também está usando muito vender em fatias, porque você vender essa fatia decorada. Então, apesar de eu já ter decorado aqui o bolo para vocês, vamos agora decorar a fatia. Lembrando que para você vender essas fatias, você pode usar aquelas embalagens triangulares que tem para vender fatia. Ela tem a tampa bem alta, vai ficar perfeito para vender esse produto. Eu vou deixar aqui na descrição um link de onde eu costumo comprar essas fatias que eu vendo torta, fatia. Eu acho que vale muito a pena você investir nisso, caso você queira fazer para vender. Então vamos decorar nossa fatia. Aqui é o mesmo princípio. Você vai contornar todas as partes do bolo que tem ali uma divisão, como nas camadas, com a divisão da camada com os recheios, as bordas. Eu vou acelerar aqui um pouquinho também para não ficar muito longo. É só para te mostrar mesmo como que fica. Então, agora eu vou fazer com a fatia o mesmo processo, vou passando entre as camadas, nas laterais, no corte, e esse foi o resultado final. Olha como que fica legal. Se olhando de longe assim, parece realmente um desenho, né? Um cartoon. Eu amei esse resultado, já tô pensando em outras ideias aqui para fazer. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu amei esse bolo cartoon cake, o nome que você quiser chamar. Eu acho que eu vou vender como bolo cartoon. O pessoal tá mais acostumado, né, com bolo. E aí é só usar a criatividade, a cor que você quiser,
o desenho que você quiser, lembrando sempre de dar esse contraste, né? Do claro com escuro, do colorido com escuro, talvez uma cor escura na massa e no recheio, na cobertura, como eu falei, não vai contrastar tanto, a não ser que de repente você faça algo muito escuro e o contorno claro, também pode dar certo. Se você fizer dessa forma, escreve aqui para mim nos comentários e me conta como que ficou. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assim eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo. E vou fazer mais vídeos assim, especialmente para você. A gente se vê!